Alô, amigos do canal Lance Livre Ganha Jogo. Sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Birabelo. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhe o programa no YouTube, aí na tela para vocês acompanharem, Lance Livre Ganha Jogo, no youtube.com. Lá vocês vão encontrar os programas anteriores. Já estamos no programa de número 198. Portanto, muita coisa legal para vocês curtirem, para vocês se divertirem, para vocês aprenderem. Por que não? Vai lá no canal, Lance Livre Ganha Jogo. E depois, não esquece de mandar aquele like, porque o like ele é muito importante para o crescimento do canal e, consequentemente, do programa. E aproveitem para me seguir no Instagram aí na tela para vocês me seguirem. Bira com Y, ponto, Belo com dois L's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, minha gente, está muito especial. Eu fiz uma entrevista com Anderson Winter, proprietário do Dunk Park, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mais ou menos em 2021, início de 2021, o Anderson teve a ideia de construir um espaço dedicado ao basquetebol, onde as pessoas pudessem, a exemplo do que acontece principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Vários campos de futebol society, então a pessoa vai lá, aluga, leva a sua galera, joga, faz um churrasquinho, bate um papo depois. O Anderson teve a ideia de fazer a mesma coisa com basquetebol e inaugurou o Dunk Park, em janeiro de 2021. Fizemos uma entrevista com o Anderson, estou olhando aqui para não errar, no dia 15 de abril de 2021, foi o primeiro programa trazendo o Dunk Park, né? Mostrando o Dunk Park. Um espaço realmente sensacional. Sensacional. Depois o Dunk foi evoluindo, né, abrindo outras frentes. Falamos sobre a questão de fazer franquias, né, espalhar pela cidade de Porto Alegre, pelo estado do Rio Grande do Sul, depois outros estados brasileiros, e ele realmente estava com essa ideia. E fizemos mais um programa no dia 8 de fevereiro desse ano de 2024. Até que veio o grande problema, né? O grande momento negativo, né? Claro, que eles passaram com aquela enchente terrível na cidade de Porto Alegre e outras cidades ali no raio, né? Das cidades metropolitanas, e realmente perdemos muitas vidas, muitas casas. Terrível, terrível e muito triste. E o Anderson mostra para a gente nessa entrevista, galera, o momento que ele passou, como ficou o Dunk Park, como está sendo agora a reconstrução e tentando colocar para cima, né, o Dunk, que é um espaço realmente sensacional. A entrevista ficou muito bacana, alguns vídeos que vocês vão ver, olha, o negócio não foi fácil, hein? E eu garanto que vocês vão gostar. Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com Birabela, é um prazer enorme a gente receber mais uma vez aqui no programa. Já é a terceira vez que ele está aqui com a gente, já está se tornando sócio proprietário aqui do Na Cobertura com Birabela. O Anderson Winter, idealizador e proprietário de um espaço maravilhoso, galera, lá na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, chamado Dunk Park. A gente vai falar sobre o Dunk, falar, recordar sobre a inauguração, né, o processo, idealização, o processo de feitura, vamos dizer assim, construção seria melhor do Dunk Park, desse espaço maravilhoso, e também vamos falar, claro, da tragédia
que não só o Dunk, mas outros estabelecimentos, né, casas e tal, sofreram com aquela enchente que nós vimos, acompanhamos, né, com muita tristeza, principalmente na cidade de Porto Alegre e outras cidades ali próximas. Mas é claro, antes de falar sobre tudo isso, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Anderson Winter. Fala, Bira, fala pessoal que está assistindo aí. Primeiramente, agradecer o convite de estar mais uma vez aqui, podendo estar conversando contigo e tendo essa troca sobre basquete, que é esse esporte que a gente tanto ama. E agradecer, principalmente agradecer o convite para a gente poder estar falando e estar expondo tudo que a gente vem fazendo, seja em trabalho de basquete, seja em reconstrução, seja nos desafios que a gente vem tendo aí no meio desse mundo. O programa, mais uma vez, o canal, mais uma vez, se sente muito honrado em ter o Winter aqui para falar sobre esse espaço, galera, que é muito bacana, muito legal, e que sofreu, né, com as enchentes lá no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Eu gostaria, principalmente agora, Winter, que você falasse um pouco da ideia, né? Como que surgiu a ideia da construção, né? Como vocês começaram a construir isso, como é que estava o desenvolvimento até essa triste, né, enchente que tivemos aí. Bom, a gente está indo para 3 anos e meio, mais ou menos, de casa aberta, um pouquinho mais já de 3 anos e meio. A gente abriu em janeiro de 2021. Eu brinco E que a gente o abriu no meio da pandemia. primeiro programa do Winter aqui, a abertura foi em janeiro de 2021. Isso. O primeiro programa foi dia 15 de abril de 2021. A gente recém tinha começado, tudo era um sonho ainda, a gente ainda estava validando muitas coisas, a gente ainda estava muito no período de descobrir qual era o nosso papel dentro da comunidade, tanto do basquete quanto da comunidade que a gente está inserido aqui. E eu brinco que a gente abriu durante uma pandemia, a gente conversou aquela vez Sim. na pandemia, dos desafios da pandemia, e agora no nosso terceiro ano a gente enfrenta uma enchente que vem trazendo outros desafios, mas enfim, a gente vai falar sobre isso mais para frente. O Dunk Park surgiu numa lacuna que eu senti que o basquete aqui no Rio Grande do Sul tinha. O Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre, tem uma comunidade de basquete muito grande e não tinha nenhum Sim. projeto, nem clube voltado que pensasse exatamente o que a comunidade do basquete queria. Fosse para campeonatos, reservas de quadra, um espaço para poder assistir jogos, para a galera poder interagir, vamos dizer, um lugar que pensasse no que a comunidade queria. Ao longo desses 3 anos, a gente vem entendendo o que o pessoal quer, o que eles querem como serviço, o que eles querem como produtos, e aí a gente vem desenvolvendo, testando e fazendo com que cada vez mais a gente consiga atender essa necessidade da comunidade. E eu acredito que a gente vem fazendo um bom trabalho, principalmente por agora, em maio de 2024, todo esse caos que a gente viveu aqui, a gente teve um abraço muito grande da comunidade, não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil, que ajudou, contribuiu e vem ajudando para esse processo que é lento, demorado, mas que com certeza a gente vai sair ainda mais forte depois disso. Mas hoje a gente já está no segundo ano de projeto com equipes no Campeonato Gaúcho, com a Federação Gaúcha de Basquete, desenvolvendo equipes para que num futuro a gente possa ter, inclusive, um time no NBB, que é um projeto de médio prazo que a gente tem hoje, ter um time profissional aqui na cidade de Porto Alegre. Além de todos os serviços de aulas de basquete para adultos, equipes competitivas adultas, para a gente estar disputando o cenário amador. Hoje a gente é sede e parceiro de uma liga que acontece aqui dentro do Dunk, que entre todas as categorias, adulto, sub-18, feminino, master, são mais de 50 equipes amadoras jogando no âmbito Porto Maravilha. Alegre e região metropolitana. Então, eu sempre acreditei muito na força da comunidade do basquete e acredito que ela pode dar muitos frutos, tanto desportivos quanto financeiros, porque a empresa é uma empresa com fins lucrativos. E eu vejo cada vez mais potencial, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, de o basquete crescer e ser ainda mais dominante, né? E a gente conseguir chegar ao sonho lá atrás do Anderson de 2021, que eu acho que conversou com o Bira, que é que o basquete volte a ser o segundo esporte coletivo do Brasil, né? Que hoje a gente está atrás do vôlei, mas eu acredito que com projetos como o nosso aqui, com uma expansão do nosso projeto ou surgimento de novos ao redor do Brasil, a gente consegue cativar a molecada, fazer com que a criançada esteja mais cada vez dentro do basquete e a gente possa fortalecer esse esporte que a gente tanto ama.
Eu lembro que nós conversamos no primeiro programa e reforçamos essa conversa, né, no segundo programa, que aconteceu, galera, no dia 8 de fevereiro de 2024, antes dessa tragédia que o Rio Grande do Sul sofreu, né, e daqui a pouco o Winter vai falar sobre isso. Nós falamos sobre a questão de fazer franquias. E vocês já estavam pensando nisso antes de dar essa parada, né? Que vocês não, claro, ninguém gostaria de parar da maneira que foi, né? Com essa enchente terrível. Daqui a pouco o Anderson Winter vai falar para a gente sobre isso, mostrando inclusive algumas fotos de como ficou a casa do basquetebol, o Dunk Park em Porto Alegre. Mas vocês já estavam pensando em franquias, de repente começar a espalhar Dunk Parks Isso, pela Porto Alegre, de repente, pelo Rio Grande do Sul e depois atingindo os outros estados também? isso sempre foi um sonho de construir um espaço que fosse replicável, assim, que a gente conseguisse fazer ele tornar o basquete mais atrativo em várias cidades ao redor do Brasil. Agora, com a maturidade que o projeto vem tomando, com o crescimento que a gente vem tomando, com a representatividade que a gente vem atingindo, é uma coisa que a gente começou a montar um pouco mais, um plano realista de como fazer isso. A gente definiu algumas estratégias que a gente precisa alcançar, não mais de validação do serviço, porque eu acredito que essas a gente tenha chegado num modelo de negócio legal, em que os clientes de todas as idades conseguem ter uma jornada da iniciação à competição dentro do espaço e com a gente conseguindo oportunizar isso para eles. A gente vem desenvolvendo Sim. alguns outros projetos de lançamento de produtos para fortalecimento de marca, e que até o final do ano a gente deve conseguir anunciar e lançar tudo, para daí sim, 2025, a gente começar a pensar um pouco mais forte nesse crescimento do Dunk para outras unidades. A ideia sempre é nunca ser um predador, né? Vamos dizer, se a gente vai para alguma outra cidade, todas as cidades, querendo ou não, já existem alguém que desenvolve basquete, que faz com que o negócio aconteça e cresça. A ideia, a gente sempre vem com a ideia de somar, né? Da mesma maneira que a gente vem fazendo isso aqui no Rio Grande do Multiplicar, Sul, né? em Porto Multiplicar e não Alegre, dividir. exatamente. O basquete sempre, eu tenho 29 anos, né? Eu estou fazendo 30 anos agora, dia 13 de outubro. Acredito que quando for ao ar, meu aniversário já vai ter passado, eu já vou ter 30 anos. Mas eu vivi o basquete de base quando eu era mais novo, e hoje, há 3 anos, eu vivo essa parte mais gerencial. Aqui, claro, conhecendo um pouco mais de Federação Gaúcha, um pouco de Federação Catarinense, e por cima, por alguns amigos e coisa, a Federação Paulista de Basquete. E eu vejo que o basquete no Brasil ele foi se fragmentando e cada um foi criando o seu ecossistema para fazer funcionar. Sim, E eu com acredito que certeza. se a gente somar e querer trabalhar em conjunto para fazer um basquete mais forte, todo mundo só tem a ganhar. Então, esse nosso plano de expansão sempre é a gente tentando trazer um modelo de negócio que já funciona aqui em Porto Alegre, que querendo ou E não é uma capital com com 1,5 milhão, sucesso, né? Funciona e com sucesso. quase, quase 2 milhões de habitantes, mais a nossa região metropolitana, para pessoas que já façam basquete nas cidades em que eles trabalham, porque eles conhecem o público, eles conhecem as particularidades da comunidade e como que a gente consegue unir forças para fazer um espaço, daí a gente entrando junto, ou em parceria, ou com aporte, ou montando o espaço, ou trazendo esse know-how que a gente adquiriu ao longo desses quase 4 anos aí trabalhando com isso, 2025, 4 anos e meio que a gente vai estar fazendo isso, e sempre crescendo, né? Então, é um negócio legal porque todos os nossos anos foram de crescimento, tanto de Sim. faturamento, quanto de alunos, quanto de representatividade dentro do meio, né? Eu pego como exemplo as nossas categorias, né, de base. Ano passado a gente jogou em duas categorias, sub-12 e sub-15. O sub-12 aqui no Rio Grande do Sul ele é feito em etapas, né? E aí chega na etapa final, são formados quadrangulares finais entre a primeira, segunda, terceira e quarta classe, pelo que foi desenvolvido ao longo do ano. Ano passado a gente foi vice-campeão da terceira classe. Sim. E no sub-15 a gente ficou em último lugar no campeonato. Nesse ano a gente entrou nas categorias sub-12, 13, 15, 16 e 17.
O Sub-15 ainda segue sendo uma categoria com dificuldade de desenvolver, porque os atletas ainda não chegaram nesse nível de maturação, mas o Sub-12 ele joga agora, dia 20 de outubro, as finais da primeira classe do Sub-12, então a gente está disputando o título de campeão estadual Sub-12, e o nosso Sub-13, que era o nosso Sub-12 do ano passado, está no grupo de classificação para as semifinais, está entre os 4 melhores times do estado. Então, eu acredito que tudo isso, mesmo com todos os percalços que a gente teve de pandemia lá atrás, de enchente agora, a gente está conseguindo manter um trabalho consistente, que vem evoluindo, que é um projeto de médio prazo, que eu brinco ali, 2029, 2030, a gente quer ter um time profissional aqui na cidade de Porto Alegre, que, vamos dizer, o último time que jogou um NBB em Porto Alegre foi a Sojipa, em 2000 ou 2001, mas era mais o clube fazendo um movimento para conseguir participar, e não tanto um clube profissional organizado para ter esporte, para desenvolver o basquete e fazer com que o basquete aconteça. Então, enquanto os clubes vêm diminuindo o investimento nos esportes coletivos, como o basquete, a gente sempre está tentando buscar estratégias e coisas para crescer, para ter mais investimento, para ter mais atletas, a gente conseguir dar mais oportunidade. Seja atletas pagantes, hoje, que a gente tem, quanto os bolsistas. Hoje a gente tem um trabalho social legal, de atletas com vulnerabilidade social, tanto que nos times sub-12, sub-13, os nossos melhores atletas são atletas de bolsa de rendimento. Que um mora aqui na própria nossa comunidade, que é uma comunidade bem carente aqui de Porto Alegre, e o outro mora em Alvorada, que é uma cidade próxima aqui de Porto Alegre, que também é uma cidade de grande vulnerabilidade social. Então, a gente gosta de dar oportunidade, gosta de garimpar, gosta de trazer e oportunizar, que realmente é aquilo que a gente pregou lá no começo do Dunk, que a gente queria democratizar o acesso ao esporte. A gente queria tirar as amarras que os clubes fazem de ter que ser sócio, de ter que pagar uma joia, de ter que estar dentro de um processo para poder jogar basquete. Aqui, se tu tiver vontade, tu chega aqui, entra pela porta e consegue reservar uma tabela para jogar. Galera, o projeto é maravilhoso, estava indo muito bem, sucesso absoluto, casa sempre cheia, até que no início de maio desse ano de 2024, eu vou deixar vocês verem o vídeo. Roda aí, galera! Em maio de 2024, algo que nunca imaginaríamos aconteceu. A Casa do Basquete de Porto Alegre foi atingida pela maior catástrofe climática da história do nosso estado. Os sons do público, das torcidas e do kick da bola foram substituídos pelo vazio do silêncio e mais de 2 metros de altura da água dentro da nossa casa. Depois de mais de 20 dias de enchente, conseguimos retomar e iniciar nossa reconstrução. Estão sendo dias difíceis, mas os fins de tarde nos trazem a esperança de que o Dunk Park vai se reerguer ainda mais forte. Acompanhe nossas redes sociais para saber como fazer parte dessa reconstrução. E aí, Winter, como é que foi quando você chegou lá e viu o Dunk Park daquela maneira? Cara, eu digo que tanto quanto eu estava aqui, né, no dia, o fatídico 3 de maio de 2024, era manhã, a semana já vinha sendo bem chuvosa, vinha a água, os níveis do Guaíba subindo, uma tensão, assim, a gente já estava naquele abre, não abre, está muito úmido, a quadra está ficando escorregadia, e a gente não sabia muito bem o que ia acontecer. E aí era uma sexta-feira, 3 de maio, ali por volta do meio-dia, meio-dia e meia, mais ou menos, veio a notícia que estourou uma comporta. Porto Alegre é toda protegida por um grupo de diques que segura o rio, o lago Guaíba, para não entrar na cidade, né? E tem uma comporta a mais ou menos 1 quilômetro daqui, que veio a notícia que ela estourou. E tinha uma rua próxima aqui, na próxima esquina, começou a aparecer água já na calçada, isso devia ser meio-dia e meia, meio-dia e 40, mais ou menos. E aí a gente já encerrou as atividades, já divulgou ali que a gente não ia conseguir estar abrindo, porque tinha acontecido essa fatalidade.
E aí começou esse pavor, assim, tipo, a água vai subir, até que altura a água vai subir, o que que a gente vai fazer? Vamos subir as geladeiras, subir os freezers, subir o que tem de equipamento, botamos tudo em cima, que dava em cima das mesas, em cima dos bancos, para Uhum. a gente achou que a água fosse chegar ali na altura do joelho, na canela, que fosse algo que a gente conseguiria remediar. Ninguém imaginava a última enchente que tinha acontecido em Porto Alegre tinha sido em 1941. Então, já ali faziam mais de 80 anos que isso tinha acontecido, não era uma coisa que a minha geração ou que a própria tua geração, Bira, tinha vivido, era uma coisa que quase ninguém lembra, ninguém tem memória, É. não tem imagens, era outra época, a gente não tinha toda essa força, né? Mas aí ali pelas 13h30 a água começou a entrar aqui dentro do pátio, começou a entrar no nosso hall de entrada. Por volta das 4 horas foi o último momento que eu tive aqui. Eu saí aqui de dentro do tanque com no meio da rua água na metade da roda do carro e aqui dentro a água já nas minhas canelas. Fui para casa e a gente não teve mais acesso. E aí aquela incerteza, tu não sabe quem está aqui, o que está acontecendo, tu não sabe a altura da água, a cidade está ficando um caos, a água está subindo muito. A primeira imagem que eu fui ter do Dunk foi de um vizinho que conseguiu passar de barco aqui na frente. Foi na quarta-feira. E aí a água, vocês podem ver na imagem aqui, ela estava basicamente no nível do número 1185, que é o nosso endereço. Ela estava ali muito alta. Na época, na hora eu não sabia, não tinha a menor noção do tamanho disso. E foi o primeiro dia que eu tive noção da realidade do impacto. Assim. Eu sei que muita gente perdeu a sua casa inteira, perdeu familiares, perdeu animais, muita gente perdeu muito. Mas o meu momento, que não tinha caído a minha ficha, era que a água estava tão alta dentro do meu maior sonho, o meu maior investimento, o meu trabalho hoje, com que é a minha fonte de renda, a fonte de renda da minha família, é o que a gente usa para viver. Né? Então, esse foi o meu primeiro baque assim, de mal. Foi aí foi um dia que eu fiquei quieto, eu estava ajudando em resgate, em reconstrução. Isso foi o quê? Quarta, quinta-feira? Isso foi na quarta-feira, isso foi na sexta Quarta-feira. que a gente descobriu, na outra quarta foi a primeira imagem que eu recebi daqui com Sim. água cheia. E aí chorei, tive meu momento de tristeza, assim, e mais uma ânsia de querer vir até aqui, da maneira que desce. Eu tinha um cliente que mora aqui perto do Dunk, que estava acampado na rodovia que fica próximo aqui atrás do Dunk Park. E aí, na sexta-feira, todos os acessos da cidade estavam horríveis, um trajeto. Daí, na sexta-feira, eu decidi: não, sexta-feira eu vou me encontrar com esse meu cliente lá, ele está com um barco, ele vai me levar até o Dunk e eu vou entrar lá para ver como é que tá. Aí eu levei 4 horas, um trajeto que eu levaria 15 minutos de carro, 20 minutos de carro no máximo. Eu levei 4 horas para fazer, para conseguir chegar até esse meu cliente que estava com o barco aqui. E aí ele me trouxe, eu tenho 1,93 m. Eu entrei aqui no Dunk com água no peito. A água devia estar mais ou menos 1,60 m, 1,70 m de altura. E aí foi um caos, assim, foi tipo até meio inacreditável, assim, no que eu abri a porta tinha uma geladeira boiando na minha cara. A gente tem a parte de cozinha, então tinha bebida, alimento, bola, tênis, tudo boiando. Foi uma cena meio de terror, assim. Vocês podem ver nas imagens que estão passando por aqui que é algo assim inimaginável, sabe? Até num primeiro momento, nas primeiras fotos que eu postei, muita gente achou que a água não tivesse pego nas quadras, porque a gente aqui dentro do Dunk, a gente tem um piso modular, é aquele mesmo utilizado no 3x3, um modular plástico, mas para piso indoor, então ele é cego. Então, quando a água subiu, ele boiou. Então, quem olha na foto que vocês estão vendo, tem o espaço inteiro, aquela cor marrom de água e as quadras como se estivessem secas, porque a água estava flutuando elas. Né? Então, foi uma situação muito impactante. Quadro A água, terrível, né? depois de Um tudo quadro que terrível, baixou, né? que a gente conseguiu medir, a água deu 2,6 m na nossa fachada. E aqui dentro o pavilhão sobe um pouquinho. Dentro aqui ficou entre 1,75 e 1,80 a água aqui dentro na área das quadras, sabe? Isso é muita água. Tu imagina um pavilhão que tem 120 metros de comprimento por 20 de largura. Ele é como se fosse, a gente virou uma piscina olímpica. Uma piscina de 100 metros, o dobro, duas piscinas olímpicas, né? A piscina tem 50 metros.
Então, é um volume de água assustador. Todas as ruas, todo o bairro estava tomado por água. Teve lugares que chegou a mais de 3 metros de altura da água, mas falando aqui dentro do nosso espaço, nesse dia que eu vim, a única coisa que eu fiz foi vou tentar recolher um pouco de bola que não ficou em lugar alto suficiente, que está boiando, para ver se a gente consegue salvar. Vou levar o que eu consegui. Peguei um computador que estava no segundo andar, que não sabia se a água ia subir, descer, o que, que ia acontecer. Mas aí depois disso, passado isso, depois que eu vim aqui, no dia 10 de maio, que foi uma semana depois que começou, né, que foi quando eu consegui vir, nas semanas seguintes a água começou a baixar, que foi possível começar a chegar vestindo aqueles macacões de pesca, assim, que vem até o peito, porque a água já estava na altura da cintura, então era um pouco mais tranquilo de chegar até aqui. Mas a gente foi quase um mês embaixo d'água. A água baixou realmente, assim, que a gente pôde começar a limpeza ali no final da última semana de maio, ali no começo de junho ali, que a gente começou essa limpeza, essa faxina, e aí que eu falo dessa força da comunidade. A gente teve em torno de 100 pessoas, clientes, amigos, todos voluntários que vieram aqui ajudar para tirar todo esse lodo, porque o problema isso é uma água de rio, ela vem junto com lodo, junto com barro, junto. Quando essa água baixou, tudo que estava aqui dentro assentou no barro. Então, a gente precisou muito da comunidade, do pessoal, para conseguir fazer essa reconstrução. Então, a gente pode vir acompanhar agora, vai começar a passar algumas coisas de imagens, vídeos e coisas de como aconteceu isso e o que a gente fez. Então, eu não sei se tu tem alguma dúvida, Bira, dessa parte do que realmente aconteceu, mas foi uma dor, posso dizer assim, a pandemia foi uma coisa muito, muito triste também. Muita gente morreu, muita gente acabou perdendo a vida, perdendo entes, mas ela não foi uma coisa destrutiva. A partir do momento que se controlou a doença, o pessoal começou a utilizar máscaras, no dia seguinte eu estava aberto, operando normal. Com a enchente, quando fechou, quando a água baixou, eu tinha muito trabalho para conseguir reabrir. Então, aí começa a segunda fase, que é essa parte de reconstrução, né? Agora, exatamente a questão que você falou e falou muito bem, né? Vidas foram perdidas nas duas situações, né? Na pandemia e na enchente, aí muitas pessoas, além de perderem casa, estão perdendo também parentes, pessoas próximas e tal. Aí no Dunk vocês não tiveram nenhuma baixa em termos de morte, né? De pessoas que foram pegas aí de surpresa, enfim. E estão agora reconstruindo. E a gente, claro, torce para que vocês possam reabrir. Já estão fazendo, né? O espaço já está reaberto, né? Mas não na sua totalidade. É exatamente isso que eu queria que você abordasse agora, só para a gente fechar, né, o programa, né? Quando é que vocês imaginam que o Dunk vai estar como estava antes, né? Lá no mês de abril, né? Antes desse 3 de maio fatídico, né? Enfim. Bom, como eu falei, a gente conseguiu, o trabalho foi muito árduo, assim. A gente sabia que a gente precisava liberar as quadras precisavam estar funcionando para a gente conseguir voltar a ter basquete aqui dentro. É o que a gente faz, é o que a gente ama. Então, foram longos dias. A gente teve que desmontar e remover toda a quadra de dentro do pavilhão. Botamos tudo para fora, limpamos todo o piso de concreto que o pavilhão compreende dentro do pavilhão. Depois teve todo um trabalho, que esse foi o trabalho mais demorado, que foram mais ou menos 14 horas por dia, por 8 dias seguidos, com o lava-jato ligado, lavando a quadra, para a gente conseguir trazer ela para dentro de volta e conseguir remontar ela aqui dentro, né? Então a gente conseguiu reabrir parcialmente no dia 12 de junho, isso foi uma quarta-feira, que era dia de final de NBA. A gente voltou a transmitir os jogos na sexta-feira, no dia 15, dia 14, que era uma sexta-feira. Sim, sim. E aí já com uma operação parcial de bar, funcionando com uma operação pequena ainda, porque era o que a gente conseguiria liberar. Na segunda-feira daí seguinte, a gente voltou com todos os serviços, mas a gente ainda está com uma estrutura temporária, né? Principalmente na parte do bar.
que era tudo muito metal e madeira, a madeira não gosta muito de água, então a gente perdeu muito mobiliário, alguns parceiros nossos forneceram mesas plásticas, cadeiras plásticas, para a gente conseguir pelo menos ter uma situação normal, mas ainda não normal como a gente queria, né? E aí o nosso plano de reconstrução ele passou por algumas etapas, né? E ainda está passando, né? Agora a gente vai começar a reforma do bar. O projeto que até o final do ano a gente consiga estar tudo pronto para 2025 a gente tá ainda melhor do que era em maio, porque eu acredito nessa melhoria constante e que tudo tem um propósito e a gente tem que pegar essas tragédias e coisas e pegar força para se impulsionar ainda mais para cima, né? Mas a gente fez uma campanha de doação de Pix, que foi uma campanha pequena, porque era para realmente quem queria doar alguma coisa, tentar ter essa ajuda. A gente fez uma campanha de antecipação de matrículas, que o pessoal pagou até o final do ano, pagou um ano, então teve esse período para nos adiantar uma receita, para a gente ter esse fôlego para conseguir voltar, porque a gente ficou ali quase 45 dias fechado, né? E teve a nossa campanha, que se chama Rebuild Revive, que é essa aqui, até que está aqui no meu telefone, Opa, que ela é inspirada na campanha do New Orleans Pelicans, do Katrina, lá em 2005, que eles fizeram. E ela consistia em uma camiseta que a gente fez uma pré-venda dela durante o período da reconstrução ali que a gente estava fazendo, e em pouco mais de 20 dias a gente conseguiu vender 500 camisetas. Então foi um número muito legal, que conseguiu atingir muita gente de uma maneira 100% orgânica. A gente conseguiu vender para 10 estados, então por isso que eu digo que meio que legal, bacana. O Brasil todo nos ajudou. E continua, não? E Continua? a gente ainda tem algumas agora pronta entrega aqui, E quem até quiser, depois. e quem Oi? quiser comprar, faz o quê? Quem Quem quiser quiser comprar. comprar ainda consegue entrar em contato com a gente ali através do Instagram. E a Como gente é que está entra aí? conseguindo. Vamos colocar aqui o Instagram, então, para quem quiser. Isso, podemos Depois você botar aqui, ó, mostra, arroba o Dunk depois você, Park. depois você mostra o celular de novo, né? Para falar Claro, um pouco. essa aqui, Tá, ó. olha, tá lá, essa campanha, tá, galera? Então, quem quiser comprar a camiseta, é Até só aqui entrar. eu tenho uma aqui, ó. Posso mostrar para vocês, ó. Opa, maravilha. Eu já vou mandar que eu quero comprar uma. O Winter vai colocar para gente a camiseta, né? Dessa promoção Ela é a camiseta maravilhosa. Olha lá. básica, tem na cor preta e na cor branca. Então, ela tem o logo Maravilha. aqui da campanha. E nos fundos, a gente trabalha com o Keep on Dunking, que é, vamos dizer, mais ou menos mantém o Dunk vivo, Dunk Park, Porto Alegre 2024. Aqui a gente trabalha com as coordenadas aqui do Dunk para marcar. E aqui um selinho da nossa campanha, que é o We Are Family, que ele marca literalmente o que eu quero da comunidade. É que a gente realmente seja uma família, que as pessoas se sintam abraçadas pelo Dunk, que as pessoas se sintam, quando falar de Maravilha. basquete, falar de Dunk Park, pensem em uma empresa, em uma associação, em um grupo de pessoas que está trabalhando muito em prol do basquete, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, que a gente quer fazer com que ele cresça cada vez mais. E a campanha foi um sucesso, e ela, vamos dizer, foi o norte e foi a certeza que eu tive para a gente poder lançar essa linha de produtos e a gente começar a desenvolver produtos de basquete nacionais, pensado pelo pessoal daqui do Sul, do que a gente acredita, do que a gente gosta, para a gente estar conseguindo fornecer e fazer com que a marca fique cada vez maior e atinja outros patamares. O nosso Instagram é o Então, Dunk Park, tem vamos um O na lá. frente, está passando aqui Vamos na lá. tela agora. O O Dunk Dunk Park. Park, Arroba exatamente. o Dunk Park. Exatamente. Então vamos Então, lá. se tu Arroba. acabar escrevendo só Dunk Park no Instagram, ele também vai aparecer. Beleza. A gente tem um perfil ali com um pouco mais de 20 mil seguidores. Então, vamos E deixar aqui só, Winter, vamos deixar aqui, arroba o Dunk Park, tudo em exatamente. minúsculo, tudo juntinho. É só mandar para lá, eu quero uma camisa. E Isso, quero uma aí camisa da campanha de reconstrução. e vamos incentivar para que essa campanha continue, que mais camisas e bonés, e, enfim, sejam feitos, né, materiais lá do Dunk Park, galera, que é um espaço muito bacana, mas muito legal. É um sonho do Winter. Ele transformou esse sonho em realidade. Teve esse problemaço, né, da enchente lá em maio de 2024, desse ano, né? Vocês lembram, né? Infelizmente, muitas pessoas perderam a vida. Enfim, já conversamos sobre isso.
e ele está reconstruindo esse espaço. Quem for a Porto Alegre, quem é de Porto Alegre e ainda não conhece, quem é de outro estado, está dando uma passada por Porto Alegre, vai lá, pega um Uber, pega um táxi, eu quero ir para o Veio Dunk Park. visitar o maior gancho, Bira. Veio para Gramado visitar o NBA Park, o único parque temático da NBA do mundo. Tu vai descer em Sim. Porto Alegre, no aeroporto, agora em E, olha aí. outubro. O aeroporto está voltando a funcionar. A partir de 21 de outubro já tem voos nacionais vindo para cá. A gente está nem 10 minutos do aeroporto, então é quase que caminho assim para tanto para entrar quanto para sair de Porto Alegre. Então a gente conseguiu, como eu falei, a gente vendeu para 10 estados, a gente vendeu para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia e Pernambuco. Então, para mim, isso é mágico, assim. E hoje, Maravilha. às vezes, eu estou na rua e eu vejo alguém andando com a camiseta da reconstrução ou com qualquer Que coisa do legal. Dunk. Para mim, é muito gratificante saber que a gente representa isso na vida das pessoas. E essa reconstrução toda é para a gente fazer um lugar ainda melhor e ainda maior e mais legal para todo mundo que tem a experiência de vir aqui jogar. Anderson Winter, proprietário do Dunkin Park. Dunkin Park, lá um espaço, minha gente, maravilhoso, volto a afirmar, maravilhoso na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vai lá conhecer, eu garanto que vocês vão voltar muitas e muitas vezes. Winter, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por ter participado mais uma vez, a terceira vez, hein? Terceira, que essa é Já posso boa de pedir três. música? Não, você pode converter mais uma de três. Você vai voltar aqui Pode para ser. falar por mais vezes falar sobre esse espaço espetacular. Muito obrigado, parabéns e estamos juntos aí torcendo para que o Dunk volte com toda a força. Eu que agradeço o convite de novo, sempre um prazer poder estar conversando contigo sobre basquete, sobre essa nossa paixão e sobre a minha paixão, que é o meu grande filho aqui, esse pavilhão imenso aqui, que se Deus quiser, em pouco tempo já vão ser vários pavilhões ao redor do Brasil. Valeu, fique com Deus. Muito obrigado. Valeu, obrigado. O programa Na Cobertura com Birabelo, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa. Espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com Anderson Winter, do Dunk Park. E, é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus.